Então vamos lá, sejam bem-vindos. Como eu já anunciei no título, esta é uma live onde nós vamos trabalhar a segunda fase do MP de São Paulo. Então nós vamos querer revelar a estrutura da segunda fase do MP de São Paulo, como que ela se apresenta, quais são as possibilidades de prova e também discutir um pouco tendências. Tivemos a primeira fase ontem, dá para perceber já muita coisa da primeira fase, predileção de determinado examinador, como que isso pode se revelar numa prova escrita e o que o MP de São Paulo mais gosta tradicionalmente. Então vamos lá. Falando da segunda fase do MP de São Paulo e sua arquitetura, né, sua estrutura. Eu estava falando com o Moisés agora, viu, Ricardo, viu, Ferraz? Estava falando com o Moisés, que entrou, colega nosso do MP do Mato Grosso do Sul, sabe tudo de eleitoral e está preocupadíssimo com aquela questão do ANPP em crime eleitoral, né? Parece que ali foi adotada uma posição muito particular do examinador. Bom, vamos aguardar. Vamos lá, gente. Obrigado, Moisés. Moisés, qualquer coisa em eleitoral você manda para ele, tipo, sabe aquela coisa on demand, vem rapidinho. Vem com jurisprudência até que ainda não foi publicado. Gente, a segunda fase do MP de São Paulo, ela é composta de uma peça prática, de uma dissertação e de 5 questões escritas. Sim. A peça prática, ela só pode ser penal ou processual penal. Já a dissertação, penal, processual penal ou difusos e coletivos. E aqui tem um detalhe, Ferracini, que eu queria que você explicasse. Se a dissertação for penal, a peça é processo penal, e aí difusos necessariamente entra com 2 questões. Uma questão. Uma questão. Tá, então, se a dissertação for penal e a peça for processual penal, difusos tem uma questão. Exato. Se for o contrário, se for uma dissertação de processo penal e uma peça de penal, difusos continua com uma questão. Uma questão. Então, nesses 2 cenários, teremos um terceiro. Nesses 2 cenários possíveis, teremos um terceiro. Nesses 2 cenários possíveis, penal, processo penal e difuso, 60% da prova. Isso. E o mais legal. A dissertação quanto vale? A dissertação vale 3, a peça prática 2 e 1 ponto a cada uma das questões. Tá. Né? Então, se for dissertação de penal ou processo penal, peça de penal ou processo penal, eu tenho uma questão de difusos. Nesse cenário, penal, processo penal e difusos, juntos correspondem a 60% da prova. E nesse cenário, um dos examinadores deve fazer 2 questões, né? Porque sobrariam 4 questões, 3 já teriam feito entre a peça prática, difusos e a dissertação, sobrariam mais 4 questões para 3 examinadores. Então vai existir uma repetição aí, que aí pode cair nas questões secundárias de quem está acumulando. Ou até da examinadora de processo civil, que pode fazer 2 questões de processo civil. Nada impede. Agora, olha onde eu quero chegar para quem está assistindo, até para entender como que nós montamos os cursos de segunda fase do MP de São Paulo no RSC, cujas inscrições já estão abertas para investimento e com vagas limitadas. Entre no site rsonline.com.br. Olha, então, retomando, Silvares, nesses 2 primeiros cenários, e são só 3 cenários possíveis, se a dissertação for penal ou processo penal, a peça for penal ou processo penal, necessariamente eu tenho uma questão de difuso, penal, processo penal e difuso representam 60% da prova. Agora, no terceiro e último cenário, se a dissertação for de difusos, a peça é processo penal e necessariamente 2 questões de penal.
Isso. Então, nesse terceiro cenário, penal, processo penal e difuso não corresponde a 60% da sua prova. Corresponde a 70%. Exatamente. Onde que eu quero chegar, Silvares? A importância para a segunda fase do MP de São Paulo. Penal, processo penal e difuso. E, Silvares, por que eu resolvi começar a live assim? Porque ele tem pouco tempo até a prova. A segunda fase dele já está batendo na porta. E ele fica assim, o que eu estudo? Veja, você vai ter que dedicar pelo menos 60%, 70% do seu tempo a penal, processo penal e difuso, né, Silvio? Sim, exatamente. É aquela hora que acho que eu fiz isso, você fez isso, Ferracini fez isso, é aquela hora em que você prioriza, né? Então você tem que, ao mesmo tempo que você tem que priorizar o seu tempo e aí se dedicar a penal, processo penal e difusos, você tem que fazer simulados, né? Treinar a peça, treinar a dissertação e responder questões, né? E isso é fundamental. E isso é assim essencial. Não tem como você fugir disso agora. Então você vai fazer os simulados, você vai atrás de simulados de qualquer forma. E estudar essas 3 matérias. Claro, pode cair outras coisas, podem cair outras coisas. A gente fez um levantamento de provas aí das últimas, desde 2012 para cá, né? E a gente sabe o que já caiu, o que não caiu. E quando eu falo já caiu, Rogério, porque é o seguinte, né? Tem um problema, tem o sorteio, né? Então, assim, o que estava nas 3 provas? Nós sabemos assim, o que estava nas 3 provas que eram sorteadas, enfim. Isso que você falou é importante porque essas 3 situações, esses 3 formatos de prova estarão lá no dia da segunda fase e será sorteado na hora. Então, Exato. ele vai saber se o cenário dele é 1, 2 ou 3 no dia. Agora, Silvares, você falou uma coisa muito importante. Eu sempre digo para os alunos que numa segunda fase, você não pode voltar para casa com a sensação de que você sabia muito, porém não soube demonstrar essa sabedoria. Isso significa que você tem que treinar como demonstrar todo esse conteúdo, essa bagagem, numa dissertação, numa peça prática e em questões escritas. Você tem que trabalhar o seu poder de síntese. Você tem que lutar mais do que qualquer outra etapa contra o seu pior inimigo, que é o tempo. Quem prestou o último concurso do MP de São Paulo sabe que o tempo foi cruel. Ele foi cruel. Teve gente que falou, voltei para cá. Sabe, eu não sei, na minha época era famoso jogar truco. Todo mundo jogou truco aqui. Era horrível. Morrer com o zap. Exatamente. O cara morre com o zap porque ele não treinou. Então, ele tem conhecimento, mas ele não treinou como externar esse conhecimento. Vou te dar um exemplo simples, Ferracini, que a gente explica no nosso curso. A gente explica no nosso curso. E aqui tem gente que está assistindo, que fez o nosso curso. Se eu estiver faltando com a verdade, ou estiver me equivocando, tanto eu, Ricardo, quanto o Ferracini, coloque aqui, não, isso não aconteceu. O Ferracini, a gente avisou os alunos. Saiba trabalhar uma coisa chamada rascunho. Porque tem gente que acha que o rascunho é para fazer uma dissertação, é para fazer uma peça prática e depois passar limpo. Você não vai ter tempo. Então você tem que saber usar você tem que saber usar de maneira bastante estratégica o rascunho. A gente ensina isso, né, Ferracini? Hoje, aliás, coincidentemente, Rogério, me ligou uma colega de Minas Gerais perguntando sobre o curso. Ela, não vou colocar o nome, evidentemente, aqui, por uma questão óbvia, mas ela é colega em Minas Gerais e me mandou algumas mensagens para saber do curso. E é óbvio que uma colega já de alguns anos, e querendo sair do Ministério Público de Minas para voltar para a residência dela, em São Paulo, onde ela mora, a habilidade para fazer peças práticas ela já tem. Ela é promotora já há algum tempo. E foi o que ela me falou. Eu não preciso de ter a habilidade de fazer a peça, mas eu preciso fazer a peça no tempo. E eu preciso saber o que vocês vão me colocar para encaixar essa periodização da feitura da prova.
E é exatamente isso que o simulado faz, né? Não só indicar e dar as dicas do tipo de matéria que vai ser questionada a vocês, do tipo de peça prática que pode ser questionada a vocês, mas principalmente o encaixe da dificuldade do estilo de prova com o tempo que vocês terão para a feitura da prova. Pois é. Deixa eu até colocar aqui, ó, ao que tudo indica, o gabarito sai amanhã. Algumas pessoas já perguntaram se a prova é dia 6 de agosto mesmo. Nós vamos trabalhar com essa data, porque é uma data que já foi publicada no aviso como sendo uma data possível. Então, a possibilidade é que a sua prova seja dia 6 de agosto. Por isso que você vai lá no site rsconline.com.br, você vai ter os 2 cursos para o MP de São Paulo, segunda fase, um só de simulados, mais aula de peças práticas, o outro de simulados, aulas de peças práticas, aulas de temas para dissertação e planilhamento. E tira a dúvida com o professor. Então, um é um curso mais robusto, com mais instrumentos. O outro, ele é menos robusto, com menos instrumentos. É aquele que quer treinar, é aquele que quer treinar simulado só. Bom, você vai lá e você vai ver que tem todo o planilhamento. Quando que nós vamos disponibilizar o primeiro simulado, até quando você tem para fazer, quando que nós temos para corrigir, até quando temos para corrigir, para que caibam 3 simulados e nós vamos avaliar, nós vamos treinar vocês nos vários cenários possíveis, e nós vamos corrigir de maneira individualizada a sua peça prática e a sua dissertação. As questões estarão acompanhadas de um espelho. Porque o que mais importa é a dissertação. O que mais importa é a peça prática. Nos 2 cursos, tanto naquele que só tem simulados, quanto no outro que tem aulas e planejamento, nós vamos corrigir a peça prática e a dissertação. Nós, promotores, eu, Ferracini, Silvares e Mal. Nós não delegamos a correção. A correção é nossa. Se a correção for bem feita, parabéns para nós. Se você não gostar, pronto, o erro é nosso. Mas no último curso tivemos um feedback fabuloso. Porque nós fazemos o seguinte, né, Silvares? E eu vou até daqui a pouco conversar com o Silvares sobre essa estatística que ele tem, que já teve gente perguntando aqui. Quando eu vou corrigir uma peça prática de um aluno, e você vai ter aula comigo de peça prática, como fazer denúncia, como fazer memoriais, como fazer razões, como fazer contrarrazões, com exercícios, você vai ter. Isso faz parte. Quando a gente vai corrigir a peça prática de dissertação, Silvares, Ferracini, nós lemos linha por linha e nós apontamos ali, às vezes, algo que é positivo ou negativo em cada uma das linhas. Aliás, para o aluno falar o seguinte, poxa, não é que eles leram mesmo? Sim, eu vou lá na linha número 60, eu digo, na linha 60 você fez isso, 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 para que você tenha certeza que nós lemos que a correção não é uma correção chapão. Nós fazemos, por isso que temos um número limitado de alunos, obviamente. E aí, Ferracini e Silvares, entra aquilo que o aluno não vê e está acontecendo atrás das cortinas. O nosso trabalho na elaboração de simulados, os simulados já estão prontos. Mas o simulado, para ficar pronto, Silvares e Ferracini, demanda o quê? Primeiro a gente faz, a gente divide entre nós, a gente faz, e depois submete o que nós fizemos aos outros. Então, falta eu submeter o meu a vocês. E aí, o que acontece? A gente vai dando pitaco. Ó, isso daqui eu mudaria aqui, eu faria isso, etc. E tal. E chega uma versão final. A versão final do enunciado, do espelho, e da tabela de atribuição de notas, inclusive. E aí, depois vai para o simulado. E assim, o que eu acho interessante na nossa correção, isso aí que você falou é uma realidade que vários alunos já notaram. A gente lê linha por linha, a gente corrige problemas de gramática, a gente corrige problemas de ortografia, pontuação, a gente corrige problemas de acentuação, mas a gente corrige uma coisa que é muito importante também, é mostrar vícios de linguagem, vícios estruturais da peça e da dissertação.
Então, a gente observa e a gente vê a evolução do aluno. Quando a gente pega uma primeira dissertação, por exemplo, e a gente observa para ele, olha, você começou muito bem, você fez isso, fez aquilo outro, só que depois não sobrou tempo para o resto, não sobrou espaço para o resto. Então, a gente fica alertando, faça isso, faça aquilo. Olha, a introdução aqui é importante, mas não precisava ser desse tamanho. Você pode fazer mais simples. A gente vai dando sugestão de redação em determinado trecho. E, quer dizer, são coisas que ajudam demais o aluno, né? Eu gostaria muito de, quando eu fiz, de ter esse tipo de ajuda. É como se a gente pegasse na mão do aluno e mostrasse para ele assim, o que ele poderia ter feito melhor ali, né? E elogiamos, obviamente, aquilo que o aluno acertou em cheio e tal. E por ali a gente vai vendo eu posso falar só um exemplo? Você lembra daquela nossa aluna que passou, acho que foi... ela passou em primeiro ou segundo lugar no MP de São Paulo, e eu me lembro que a gente foi fazer depois o curso de oral, né? Que depois veio o curso de oral, e ela estava. E aí ela se aproximou de mim, se apresentou, falou, você lembra de mim? Assim, você lembra do meu nome, né? Nas correções e tal. Ela falou assim, eu fiquei arrasada com as suas correções no começo, com as primeiras correções. Mas fez um bem para mim depois, porque eu aprendi tanta coisa depois, e olha, ela passou em segundo lugar. Não estou dizendo que foi por minha causa, nada disso. Estou só dizendo o seguinte, que a pessoa estava super preparada, mas ela precisava de uns ajustes finos aqui, ali, e a gente procurou dar isso para ela, né? E isso foi muito útil para ela. Então é um exemplo que eu sempre me recordo, para também não ficar pegando leve na correção, porque eu acho que o aluno quer isso, né? E antes de passar a palavra para o Ferracini, que eu até vou provocar um detalhe, o primeiro colocado do último concurso, o Thiago Prats, ele foi nosso aluno, segunda fase, prova oral, e eu lembro que ele me ligou, eu liguei para ele de volta, e tem até uma live entre mim e ele, e entre mim e ele tá certo. Tem uma live onde nós... Não, tem que avisar, porque o cara, tipo, entre mim, se aí, indígena, aquela história meio... Bom, aí o Thiago, a gente conversou e ele assim, poxa, eu já trabalho no MP e tal, mas eu preciso dessa correção, eu preciso desse ajuste fino que o Silvares falou. Passou em primeiro lugar. O Ferracini... Aliás, se alguém te ligar e você ouvir uma voz e achar que já ouviu, parece o Rogério, e o cara falar que é o Rogério, é o Rogério. Porque eu ligo. É muito comum nesse curso eu ligar para o aluno depois de corrigir a prova dele, se eu percebo que é importante eu falar. E nós depois sempre fazemos lives para falar da correção com todos os alunos. A gente acaba democratizando acertos e erros, sem citar nomes, porque isso é bom. Ferracini, outra coisa que a gente se orgulha mesmo é de o nosso simulado sempre ser considerado mais difícil do que a prova deles, né? Com certeza será mais difícil, né? Aquela tentativa que a gente tem, principalmente de fazer com que eles se familiarizem com a questão do tempo e da dificuldade inerente ao simulado. O simulado vai ser mais difícil do que deve cair na prova. E essa dificuldade, depois do terceiro simulado, principalmente, vai te dar uma habilidade de feitura da prova que é muito maior. Veja, nós estamos iniciando o curso no dia 20. Entre o dia 20 e o dia 6, vocês farão 3 simulados. O 4º simulado será a prova. Então já vai ser um encaminhamento de sequência que você vai estar com muito mais facilidade para a feitura da prova na hora de valer, né? na própria segunda fase do Ministério Público. Mas a intenção que a gente tenha é que seja mais uma das 4 provas que vocês vão fazer. São 3 simulados e mais um para a gente fazer. Evidente que vem todo o peso, mas... O nosso objetivo, né, Ferracini, é que ele chegue na prova e diga, poxa, a prova é mais fácil do que o simulado, dando uma sensação de conforto. É melhor do que o contrário. Nós queremos evitar todos os fatores surpresa. Queremos tentar evitar
E quando eu falo evitar fator surpresa, é tentar acertar a questão também. No último, nós acertamos. Acertamos a questão de reincidência, aula de Há várias ANPT, foi a coisas. citação. Não, o último a gente contou com a sorte, mas não só com a sorte, a gente contou com um trabalho muito bom de raio-x da banca, que vocês também vão receber, se é que já não tiveram, porque o nosso raio-x da banca ele foi democratizado, nós não deixamos o raio-x somente para os alunos do RSC, incentivamos que o raio-x da banca seja democratizado, porque tem pessoas que não têm condições de fazer o curso, é importante que tenha esse material, mas também se deve um trabalho bem bacana feito pelos Silvares. Silvares, vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Silvares até me surpreende sempre que ele fala sobre isso. Vamos falar da peça prática, analisando o histórico do MP de São Paulo. A peça prática ou é denúncia, ou é memoriais, ou é razão de recurso, ou contra-razões. Eu vou ser sincero, eu sempre imaginei que a peça mais cobrada tivesse sido denúncia, mas parece que não, né? Como é que é? Foram contra-razões. Contra-razões. Contra-razões de apelação. Foram umas 9 nos últimos concursos. Depois vem ou razão de apelação e recurso em sentido estrito, inclusive tendo concursos que valeram os dois, né? Que o aluno, fez o que quis. Denúncia, só duas vezes. E teve engraçado que eles não pediram memorial, eles pediram manifestação sobre resposta à acusação. Que não foi, acho que não nem chegou a ser sorteado, mas que estava lá numa das provas para serem sorteadas. Então, basicamente foi isso. Então, sem dúvida nenhuma, que para quem, por exemplo, faz uma prova de processo penal, um examinador, é óbvio que uma contra-razão de apelação, as contra-razões de apelação são sempre muito interessantes, né, para poder trazer questões processuais ali, né? Por isso que eu acho que acaba caindo muito. Mas são essas peças que de 2012 para cá apareceram. Acho que de 89 até o 94. Joia. Ferracini, mas eu sou insistente, eu sou chato. Eu sempre aposto na denúncia. Eu sempre aposto. E considerando esse histórico do Ricardo Silvares, poxa, isso está mostrando que chegou a hora da denúncia, né? Eu também acho que a denúncia é sempre a que é mais difícil para o candidato, porque é a peça mais técnica de todas as outras. Não que as outras não tenham a parte técnica, é evidente que tem, mas a denúncia traz muito da parte técnica, da parte processual, né? A parte que a pessoa precisa ter um pouquinho de vivência. Isso que você falou é muito importante, porque o cara que tem uma vivência no civil, ele se vira em memoriais, se vira em razões de apelação, razões e recursos de se vira em contra-razões. Agora, o que ele faz? O cara do civil, ele quer trabalhar a denúncia, quem não tem nenhum conhecimento no crime, ele quer trabalhar a denúncia como se fosse uma petição inicial, inclusive terminando com termos em que pede deferimento, valor da causa. E ele mostra uma falta de intimidade tremenda, porque a denúncia, você falou bem, é uma peça muito técnica. Na aula que eu dou para vocês de denúncia nesse curso, você vai ter, se não me engano, 5 ou 6 horas só dedicada à denúncia. Só dedicada à denúncia. Mas é exatamente isso, Ferracini. E lembrando ainda, Rogério, foi bom você pegar esse gancho, porque a gente precisa passar as ferramentas do curso. O curso, além do curso de peça prática do Rogério, que vai inerente a esse curso, nós teremos aulas a respeito de algumas das peças, alguma parte diretamente feita em aula de indicação de técnicas, de feitura de algumas peças, né? Além disso, nós vamos ter as aulas também a respeito de alguns temas que a gente entende como fundamentais para vocês dentro da prova, que já deu para pescar em primeira fase, mais ou menos que a gente concatenou com os alunos. Quem viveu com a gente esse período de preparação sabe disso, a gente já postava em alguns temas que bateram em cheio, né? Recebi um monte de mensagem, professor, questionaram a lei de anticorrupção, que é uma coisa, quem fez o curso de 20 semanas está lá, lei de anticorrupção para ter sido estudado.
questionaram a lei de acesso à informação. Quem fez o curso de 20 semanas está lá, lei de acesso à informação, tinha uma boa possibilidade de inserção. Então, dentro dessas estatísticas de tantos anos que se faz, o Ricardo Silvares faz esse estudo para a gente, ele está falando do concurso do 89 para cima, mas nós temos a estatística feita a linha por a linha de primeira fase de 24 anos de concurso do Ministério Público. Evidentemente, nós vamos fazendo em cortes. Isso também reflete na segunda fase. Tá? Então, tudo isso a gente vai fazendo a montagem. Deixa eu primeiro mandar um abraço para a Ana. Está aqui, ó, fui sua aluna no RC em todas as fases, hoje com o coração transbordando a maior felicidade que já senti na minha vida, recebi a notícia da minha aprovação. Show de bola. A Camila perguntando se as peças terão espelho. Sim, peças terão espelho. A dissertação terá espelho, as questões terão espelho. A Rosa dizendo, não é todo civilista que faz peça assim, não, professor. Tem civilista e, na verdade, ele gosta mais do crime. Esse aí tem esperança. A Mona, olha só a Mona aqui, professor. A Mona, antes de... A Mona é interessante, né? Porque a Mona eu conheci pessoalmente. A Mona eu só via na telinha, assim, porque ela era nossa aluna no Zoom, conversando. Depois da fase oral, conheci a Mona, ela foi muito bem. A Mona, inclusive, passou na magistratura do Acre, se eu não me engano, acho que foi do Acre. E quando ela veio para o MP de São Paulo, largou a magistratura, veio para o MP, eu fui com os recém-empossados fazer uma visita num presídio e a Mona estava lá. Foi muito bacana. E ela foi nossa aluna, tudo. Que legal, Mona. Bom vê-la aqui também. Que legal. Gente, Silvares, ainda nessa onda de estatística, eu não falei para você que a Rosa está aqui, ó. Olha, eu sou uma apaixonada por penal. Sou apaixonada por penal que flerto com civil. Aí é o problema do adultério deixar de ser crime, né? A pessoa está no penal, vai ficar flertando aí com o civil. É duro. Mas, Silvares, quando a gente pensa em dissertação, temas de dissertação, vamos falar logo de difusos? Você tem aí estatística de Tem. Olha, o que já caiu, o que mais caiu em termos de dissertação de difusos foi ação civil pública, inquérito civil e TAC. Esse seria o tema, assim, né, da ação civil pública e tal, que já caiu pelo menos umas 3 vezes nesse período que eu falei. Mas também já caiu as tutelas, caiu que eu falo, eu repito, né, pessoal, que estava na prova, não quer dizer que foram todos sorteados, né, mas que poderiam ter sido sorteados. Tutela processual do meio ambiente, a questão das tutelas de urgência, já foi pedido, isso é importante. Fundamentos da tutela coletiva, já caiu. Racismo, que foi da prova retrasada, salvo engano, acho que foi da prova retrasada. Isso. E improbidade administrativa foi da última. Foi da última. Agora, tem uma coisa, então caiu improbidade administrativa da última, não cai agora? Calma, teve uma mudança importante na lei, né? Então, assim, isso e com uma série de questionamentos novos, inclusive. Então, assim, improbidade administrativa... Você pega, por exemplo, o ANPC, ele caiu como um tópico da disciplina. Isso. Pô, mas o ANPC Exatamente. é o mundo. O ANPC é o mundo. Né? Deixa eu até dizer aqui, foi muito bacana, mais de uma pessoa me falou isso, que o Sarrubo, nosso procurador-geral, foi de sala em sala desejar boa sorte. Isso é muito bacana, viu? Encheu a galera de ânimo aqui, ó. Legal. Uma outra aluna aqui, ó, Abdala, vocês são primeira classe, fiz o curso de 20 semanas, consegui ler o material até a 11ª semana. Se eu tivesse lido tudo, 3 pontinhos. Bom, agora, quando você pensa em penal e processo penal em dissertação? Processo penal, o que já caiu aqui? Meios extraordinários de obtenção de prova, no caso, a colaboração premiada. Já caiu princípio da obrigatoriedade da ação penal. Transação penal da Lei 9.099. Reformar-se impérios, também já foi tema de dissertação.
Princípios constitucionais do processo penal foi tema, e correlação entre acusação e sentença também já foi tema. Eu acho que não chegou a ser sorteado, mas foi tema também. A gente está... Eu estou assim, eu estou postando, eu vou colocar, quem for fazer o simulado vai ver qual vai ser o tema da dissertação, que é uma aposta aí, não vou falar agora, senão não cai. Mas vai que cai, né? Então, quem fizer o curso vai ver. Mas é uma chance, eu acho que tem um acordo de não persecução, que é um tema novo, que pode aparecer, né? Então, dentre outros, tem temas importantes, por exemplo, reconhecimento, que é algo que tem coisa muito nova, que pode aparecer. Então, enfim... Deixa eu até corrigir, Abdala é aluno, não é aluna, então peço desculpas, é o problema das redes sociais que a gente tem os nomes assim tudo junto, às vezes vem um iPhone 5 2S, fica difícil saber se é homem, mulher. Agora... Penal, quer saber penal? Vou te falar penal, mas eu quero ouvir penal, mas você sabe que eu percebi, eu já elogiei ontem, vou elogiar hoje outra vez, a prova de penal está muito bem feita. O Rodrigo foi, o examinador Rodrigo foi muito bem. Eu só me incomodei com aquela história dele ficar explorando o quantum de uma majorante, mas não foi só ele que fez isso. Não, o processo penal teve também, né? Mas isso eu não gosto. Mas isso é uma coisa minha, eu não gosto. Eu, de repente, ele na condição de examinador, eu falo, é importante, pronto. Mas a prova dele foi muito bem feita, muito bem feita. E ele mostrou para mim, Silvares e Ferracini, algo que me surpreendeu, foi uma predileção dele por execução penal. Isso me acendeu aqui, ó, me reacendeu aqui resolução 487 CNJ, execução de medida de segurança. Inclusive, hoje eu fui convidado e aceitei, vou dar uma palestra no CNMP, dia 15 de agosto. Então, eu vou dar uma aula para os alunos sobre execução de medida de segurança e a resolução 487 CNJ. Todos os alunos do RSC Online que estão fazendo minhas aulas, já têm, depois da aula de medida de segurança, um bloco de 30 minutos onde eu comento a resolução 487 CNJ. Eu vou fazer isso também. Sabe quando você está com aquele feeling? Eu prefiro pecar pelo excesso. Mas vamos lá em penal. Penal. Já caiu crimes contra a vida, já caiu em dissertação, né? Crimes hediondos, culpabilidade, temas relacionados à culpabilidade, caiu crime de trânsito e caiu... É bravo, hein? Fazer dissertação de crime de trânsito é bravo. E aí foi o último que não foi sorteado, crime de tortura, né? Que acho que foi a Jaqueline, né? Não, foi a Jaqueline. E de tortura e penal, foi a Jaqueline. E dentre os itens tinha lá a teoria do ticking bomb scenario theory. Exatamente. Você sabe que eu fui estagiário do Rodrigo Canelas. Juro, fui estagiário. Pô, então depois você me dá umas dicas aí. Isso mostra o quanto, sei lá, o Arthur tá... Como ele tá velho, né? Gente, Ferracini, eu vou pedir para você falar. Então, nós temos 2 cursos com vagas limitadas, rsonline.com.br. Estou perguntando nota de corte, eu não vou arriscar, vou esperar, não tem como arriscar. Não podemos esquecer, né, Ferracini, que temos menos número de vagas, um número menor de vagas, que poderia sugerir uma nota de corte maior. O problema é que nós também temos quase que metade dos inscritos do último concurso, né? Então, o número de vagas caiu, poderia sugerir um aumento na nota de corte, mas o número de candidatos despencou, o que parece sugerir uma redução da nota de corte. Então, eu não vou arriscar nada, vamos esperar, mas eu queria ouvir de você o seguinte, nós temos 2 cursos, um com simulados e correção individualizada, mais aulas de prática penal, e um outro curso que tem tudo isso, simulados 3, mais correção individualizada, aulas práticas,
aulas temáticas, tira dúvidas e planilhamento. Planilhamento, material do planilhamento, que é bem extenso, né? Então, quando você recebe o planilhamento, você tem o material respectivo. Então, eu te digo o seguinte, Ferracini, como é que a pessoa pensa num planilhamento? Como que você pensou nesse planilhamento para o aluno que tem, talvez menos de um mês para a prova de segunda fase? Pois é. Isso é fundamental. Só hoje, acho que já me mandaram pelo Instagram umas 10, 15 mensagens perguntando exatamente isso, então é bom que fique esclarecido. Eles perguntam, Ricardo, por que está ali o planejamento falando em 4 semanas? Pessoal, a gente não consegue cravar que a prova vai ser dia 6. Não dá para falar isso. E eu vou só explicar rapidamente para vocês por que não dá para cravar. Tá? São 3 dias para publicação do gabarito, então o gabarito tem até quarta-feira para ser publicado. Depois desses 3 dias de gabarito, 2 dias de recurso. Depois de 2 dias de recurso, 2 dias úteis. O regulamento fala em 2 dias para colocar dentro do sistema o recurso. Depois desses 2 dias do sistema, 5 dias para julgar o recurso. Isso se der tudo, absolutamente certo, não der qualquer um problema. Nós teríamos a finalização de todos esses prazos no dia 25 de junho. Tá? Se der algum atraso, essa prova não acontece dia 6. Então, eu não posso planejar um curso para vocês e limitar nessas 3 semanas. Eu preciso jogar uma possibilidade de planejamento de 3 semanas, mas também uma abertura para mais matérias. E se cair no dia 6 mesmo? Não tem problema nenhum, vocês vão receber todas as matérias como se tivessem 4 semanas. Evidentemente que aí vocês vão ter que dar uma acelerada no estudo, na quantidade de estudo que vocês têm. A nossa programação foi feita por um estudo mais ou menos de 5 a 6 horas diárias. Então, todo esse material vem com 5 ou 6 horas diárias, com a indicação das questões que já caíram sobre essas matérias, indicação de entendimentos do Ministério Público de São Paulo sobre cada um dos temas, súmula do Conselho, entendimento do artigo 28, tudo isso colocado para vocês. E a prova, eventualmente, não for dia 6 de agosto, mas dia 13 eu acho que não, porque é dia dos pais. Dia dos pais. Nós temos um plano B, que é esse dar mais conteúdo sem qualquer acréscimo ao investimento feito, certo? É isso. A gente vai fazer esse planejamento imaginando que a prova possa ser dia 6, mas também o plano B. Não deu dia 6, vocês vão estar totalmente vinculados com uma quantidade de matéria apta para ser estudado. Fora isso, pessoal, curso de bolos de prática de processo penal. Tá ali inserido. Então, se você conseguir, vou ter tempo para tudo isso, você vai conseguir dimensionar o que é mais importante para vocês dentro de todas essas ferramentas que nós estamos dando. Tá? Você não precisa passar por todas essas ferramentas, mas nós vamos oferecê-las a vocês. Nós vamos fazer isso. O que é muito importante, se você passa na primeira fase, pessoal, você passou por um filtro difícil. Então, aproveita o máximo que você puder para essa segunda fase. Aproveita com o máximo de instrumento que a gente vai te dar. Aproveita e tenta usar o máximo possível disso. Ricardo, porque é uma chance importante. Ricardo, rapidinho. Luana perguntando se tem aula de peças de ação civil pública. Eu ia falar isso. Cuidado, gente, cuidado. No MP de São Paulo, a peça ou penal ou processo penal não tem difusos. Se não for questão, só pode ser dissertação. Então, cuidado com isso. Olha a importância de você fazer um trabalho direcionado. O curso, estão perguntando aqui, já foi lançado, porque tem vagas limitadas. Então, entre no site rsconline.com.br. Tem lá os 2 cursos. Um só de simulados e esse curso mais hidratado, mencionado pelo Ferracini. Mas olha a importância. Tem gente que vai passar a segunda fase do MP de São Paulo e vai ficar estudando peça prática de difusos. Está perdendo tempo. Não. Importante. Ricardo, perdendo tempo precioso.
Desculpa te cortar um pouquinho. Não, Pessoal, quando o Rogério fala em vagas limitadas, são vagas limitadas mesmo. Porque, como ele disse, a gente corrige linha por linha. Imagina se não limita a vaga. E se deixa. Nós não temos condição de tempo para fazer essa correção. Então, existe um limite para cada um de nós. Me permita só ler aqui, ó, o aluno nosso, Marcos Rogério Sanches. Bom, aí já está absolutamente suspeito. Marcos Rogério Sanches. Mas ele é. Eu lembro do Marcos aqui, ele até fiz o curso 94 com correção, sensacional, curso de direcionamento. Pô, Marcos Rogério Sanches, aí complicou. Aí até eu achei que essa. Legal, Então, legal. E o consolo para eles, que enquanto vocês estão lá se matando de estudar, a gente está se matando de corrigir. Isso eu garanto para vocês. Não raras vezes. A Renata aqui também diz, corrige mesmo, linha por linha. Ano passado fiz e foi maravilhoso. Não só corrige linha por linha, como também às vezes a gente liga, né? E fala, olha, deixa eu explicar melhor o que eu quis ir ali. Gente, eu vou então encerrando. Nós vamos ficar atentos à nota de corte, etc. Vou passar para o Ricardo Silvares, depois do Ferracini, para as considerações finais, e aí a gente já deixa essa live salva no meu canal do YouTube. Fala, Silvares. Olha, aquilo que eu já falei, pessoal. Fica atento. Se você não atingir a nota de corte, aguarde os recursos, vamos aguardar, porque pode mudar. Então, assim, enquanto não acabar, você não perdeu, entendeu? Você tá no jogo. Então, se você passou, o que eu falei, lute, mas lute muito, porque você passou por um filtro importante. Se você não passou, não pare, não é hora de parar, não é hora de desanimar, aí é hora de apertar o pé no acelerador e realmente estudar e aí começar a ver por que você errou, o que está acontecendo, é uma preparação inadequada, vai procurar, a gente tem curso para te ajudar nisso, não desista. E se você passar, você faça o nosso curso, não vai se arrepender. Quem fez, gostou e muita gente depois lá na frente, na hora que foi ver o resultado e passou, olhou para trás e disse valeu a pena. Pessoal, o que eu sempre costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: preocupe-se com aquilo que você consegue controlar. O que você não consegue controlar, você só vai perder tempo se preocupando com isso. Tá? E se você puder transferir um pouquinho dessa preocupação para alguém que consiga te ajudar, ótimo, que é o que o curso está oferecendo para vocês. Tá? Nós estamos tentando ajudá-los. Transferir um pouquinho da tua preocupação para a gente e fazer com que a gente trabalhe tuas falhas. Tá? O curso é nesse sentido, oferecendo uma ferramenta a mais para vocês. Acho que quem fez conosco gostou, o feedback é muito importante, inclusive de alunos. Recentemente, vou contar só um detalhe rapidinho. Nós fizemos uma reunião no Núcleo de Inclusão do Ministério Público com a ex-examinadora do Ministério Público, que é quem coordena, a doutora Jaqueline, e ela me chamou, e uma das ex-alunas nossas do oral do último concurso ingressou no Núcleo. Olha que legal. Né? Isso é muito... E ela lembrou de uma das colocações que a gente tinha feito nessas discussões. Vocês contaram no curso o que nós estamos fazendo agora, trazendo da prática para o dia a dia. Isso é de uma satisfação muito grande para a gente. Então, preocupe-se com aquilo que você consiga controlar. O que você não consegue, não tenha qualquer tipo de preocupação, porque você não vai conseguir resolver. E o que a gente puder te ajudar, a gente está à disposição esse tempo todo do curso. Legal, obrigado. Eu vi algumas pessoas dizendo, eu acho que eu passei, mas estou com medo. Você tem que ter medo da primeira fase. Eu tinha medo da primeira. A primeira fase era terrível. Agora, a segunda fase eu me sentia desafiado. Fase oral, então, meu Deus. Galera, obrigado. Não deixem de acessar rsconline.com.br. Vagas limitadas, esperamos vocês na próxima etapa juntos. Um abraço.